próximo, que é o filler. O filler é minha esposa, não eu. Então, como eu falo assim, não eu, mas eu hoje já consigo sentir também coisas, né? Por quê? Porque eu me abri para isso. Como antes eu me fechava para isso, eu realmente me fechava, inclusive, para experimentar essas maneiras que Deus fala. Então, hoje, por exemplo, eu chego num ambiente e, às vezes, eu pergunto, Deus, o que o Senhor está fazendo aqui? E eu começo a perceber, Deus, eu quero sentir o que o Senhor está fazendo aqui. Eu me abro para isso. Por isso que eu estou falando, é uma inspiração para você também experimentar Deus de outras maneiras, ok? Então, essa pessoa que sente, ela é o coração do ambiente. É aquela pessoa que geralmente está na intercessão, que algumas pessoas não entendem, né? E ela é cheia de sentir as coisas, mas você não entende. Eu falo de mim porque eu casei com uma dessas. Então, você já imagina como é que é o negócio. Então, ela sente os sentimentos de Deus de maneira sem precedentes. Então, ela vai ministrar em algum lugar e ela sente o que vai acontecer no próprio corpo dela. É uma coisa impressionante. Eu não sei nem como seria isso, né? Mas ela sente isso. Emoções são um sinal do que está acontecendo. Então, ela percebe isso como um sinal. O grande problema de pessoas que que são assim e não sabem que são assim, elas acham que até são bipolares às vezes. Por quê? Porque é um mar de ondas, de emoções, que ela na verdade está lendo o ambiente, lendo pessoas, Deus dá sinais, e ela assume como sendo dela. A gente vai ver isso mais para frente. E esses dois primeiros, para mim, são as duas personalidades que eu mais gosto de gastar tempo aqui, porque são as pessoas que mais se libertam com esse conhecimento, tá? Podem sentir o que está acontecendo fisicamente, exatamente. Qual que é o ponto forte? Essa pessoa experimenta as emoções de Deus. Vocês que estavam aqui ontem viram claramente a diferença de eu orando por pessoas e minha esposa orando por pessoas. É diferente. Por quê? A empatia que ela consegue gerar com as pessoas é muito maior do que a minha. Por quê? Porque ela sente o que a pessoa sente. Então, quando ela chega para orar, ela vai com toda a emoção. E eu tenho que gerar uma expectativa, eu tenho que gerar uma empatia dentro da minha racionalidade. Então, é bem interessante a dinâmica do negócio. Eu gosto muito de orar junto com a Gisá, por exemplo. Porque ela eleva a emoção do momento, por exemplo, né, a expectativa, a atmosfera, vamos assim chamar, do ambiente, onde eu posso também ler o que está acontecendo, e aí a gente contribui na oração, é uma coisa muito gostosa. Por quê? Porque eu celebro o que ela tem. Antigamente eu achava que era exagerado, para que tanto, não precisava de tanto, para que tanta emoção, não é necessário, você só precisa orar e pronto. Por quê? Porque é o meu jeito, e eu achava que ela tinha que ser a minha imagem e semelhança, né? Então, e o corpo de Cristo é engraçado, que Paulo fala dessa diversidade, mas a gente quer fazer igualzinho também. A gente quer que na reunião de oração, por exemplo, todo mundo ore igual, pelo menos você quer que ore igual você, né? E aí a pessoa que é mais ao lado dela e contra mim, é bem isso, cadê tua emoção na oração? Você não estava querendo dizer aquilo que você está orando, né? Porque cadê a emoção? Porque é assim, a gente fica constantemente se comparando, querendo... E não, Deus usa essa multiforme maneira dele, né? Perceber momentos espirituais que a maioria das pessoas perde. Ela é sensitiva, então às vezes ela percebe coisas que eu passo reto, né? Então aquilo que eu falei, às vezes a pessoa fala, nossa, você está sentindo? Não estou sentindo nada. Mas eu já aprendi a sentir também. Teve um momento que misturou o sentimento com o knower, né? A gente foi ministrar numa igreja em São Paulo, e foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, então não é tão frequente, mas eu quero que seja mais frequente. E eu estava na primeira fileira ali, esperando o nosso momento no meio do louvor, e eu falei para Gisá, eu acho que tem um anjo ali. A gente estava aqui, era no canto esquerdo, assim. E eu falei assim, mas de onde que eu tirei isso, né? E eu senti realmente algo vindo daquela direção. E na hora que eu estava discernindo, me veio o anjo. Mas eu não ouvi nada, eu achava que era. E a Gisá sentiu a mesma coisa, né? E foi impressionante que depois, na verdade, a gente esqueceu disso. E daí na noite a gente começou a orar por cura. E a maioria das curas aconteceu naquele ambiente, naquele canto do palco. Não sei por que explicar, porque não sei também. Às vezes Deus nos surpreende com maneiras diferentes de fazer as coisas. Mas misturou os dois. Por quê? Porque eu me abri a sentir. Hoje eu sinto. E uma das coisas que é interessante, principalmente o pessoal que lidera o louvor, por exemplo, é sentir o ambiente na hora que está adorando. Teve uma vez na nossa igreja,
Uma igreja estava ministrando e tinha um membro nosso que estava com câncer, né? E estava com metástase, aquela coisa bem, bem triste. E aí o pastor teve uma boa ideia de colocar ele no meio da igreja e todos orarem por ele, e abrir o microfone. E eu já tinha acabado o primeiro bloco do louvor, e esse era o momento. E o que aconteceu? Abriu o microfone, quem orou foi a família. Só que a família estava totalmente desesperançosa. Então a oração foi assim, realmente pesada, né? E voltou para mim, para eu fazer o segundo bloco do louvor. E estava aquele clima. E nesse momento eu liguei o meu filler. Falei, Deus, eu estou sentindo que o negócio não está. E aí eu perguntei ao Espírito Santo, o que eu faço agora? Falei assim, eu não tenho a experiência em fazer uma música espontânea aqui. Então me veio uma ideia. Uma ideia. Assim, cada um aqui, eu quero te convidar agora, cada um aqui que, baseado num testemunho da sua vida, que você declare algo sobre Deus, que Deus é para você. E eles começaram, Deus é meu provedor. Deus é aquele que me salva. Deus... E aquilo eu pude o quê? Transformar aquilo que eu estava sentindo em adoração a Deus de novo. E a gente começou o segundo bloco em adoração a Deus. E aquilo tinha se revertido. Esse membro, depois, mais tarde, ele hoje está curado, para a glória de Deus também. Mas eu só queria, na verdade, contar essa história para você perceber que, às vezes, o que a gente sente realmente é algo que está acontecendo. E a gente pode fazer algo. Quando você sente algo, não é para você se afundar na cama sentindo. É para você fazer algo, aquilo é uma informação. Ok. Tem encontros poderosos com a palavra de Deus. Vai além do intelecto. Ela sente. Então a gente que é novo, às vezes não entende. Nossa, esse texto falou muito comigo. Eu senti algo quando eu li. Mas fica olhando, fala assim, sério, né? E essa pessoa realmente tem experiências profundas de emoções com a palavra. É impressionante. Ok. Qual que são os pontos fracos? Tem dificuldade de prosseguir quando não sente que as coisas estão certas. Então ela tem uma dependência das emoções às vezes, né? Hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste, e aquilo meio que trava ela. Porque ela espera a emoção vir, ou ela fica afundada na emoção que ela está. Supervalorizar o que está sentindo, deixando os outros para trás. Então ela supervaloriza a espiritualidade dela, deixando os outros para trás. Não, eles não sentem. Eles são muito racionais. Eles são... Subvalorizar os seus sentimentos e descartá-los. Isso aqui é o oposto. Às vezes a pessoa, ela sente muito, e ela está cansada de sentir. Ou ela não quer aquilo, e ela desvaloriza. Ela descarta esse dom que Deus para ela. Deus deu para ela esse dom e ela descarta. E isso é muito interessante. Por quê? Porque em muitos lugares e ambientes cristãos, as partes das emoções, elas são... Não pode sentir nada. Então, isso que tem na vida dela, naturalmente, ela não consegue explorar. E eu brinco, né? Entre os homens, isso ainda é pior, porque o homem não pode ter emoção. Né, em geral, dependendo da cultura da família que você cresceu. Então, a gente não tem nem, né, que eles chamam hoje de inteligência emocional, e muito menos a gente deixa a parte espiritual das emoções fluir na nossa vida. E por isso que uma das coisas que eu quero com essa parte aqui, é que você se abra para que Deus fale com as suas emoções. Deus, ele usa todo o teu ser para falar com você. Ele habita em você, como a gente já viu, e ele usa tudo para falar com você. Então, às vezes, você entra num ambiente, numa casa, e você sente uma depressão, por exemplo. Quem que você tem dentro de você? O Espírito Santo. Deus, o que eu vou fazer com esse sentimento? Eu quero que você ore, simplesmente. Ok, você vai entrar e orar até que aquele sentimento vá embora. Ok, eu quero que você pergunte como aquela pessoa está. Uma pessoa que você não conversa. Chega, tudo bem, como é que você está? Está um tempo difícil. Posso orar por você? Posso conversar com você? Às vezes, Deus dá umas dicas assim. Como se relacionar com essa pessoa? Valorize os seus sentimentos. Lembra que eu falei do líder que chegou aquela pessoa? Pergunte, faça perguntas. O que mais você sentiu? Ajude essa pessoa a processar os sentimentos. Por que você acha que você está sentindo isso? Vamos perguntar para o Espírito Santo por que vem esse sentimento? Por que você está sentindo isso? O que você acha que está acontecendo? Ajude a pessoa a processar. Valorize. Pergunte o que ela está sentindo exatamente. Tá, ok, você está sentindo... Vamos lá, opressão. O que mais você está sentindo? Por que você acha? Tá vinculado ao quê? Ajude-o a formar uma parceria
com o que estamos sentindo, né? Liberando as emoções. O que eu chamo de parceria? Bom, Deus me deu essa informação através das mesmas emoções. Eu estou lendo o ambiente, estou conversando com uma pessoa, estou sentindo isso a respeito da pessoa. Eu vou fazer uma parceria com isso. Ok, Deus, o que você quer que eu faça com essas emoções? Você quer que eu ore? Você quer que eu converse com a pessoa? Como crescer com uma pessoa dessa? Coloque sua âncora em quem Deus é, não nas suas emoções. Então, leia a Bíblia. As pessoas que escutem e sentem, às vezes elas descartam a questão de ler a Bíblia. Por quê? Porque eles já escutam direto de Deus. Né? E aí, pouco valor para a palavra, mas a palavra é a nossa âncora. Então, leia a palavra. Tenha firme fundamento da palavra. Para quê? Para que quando as emoções vierem, você saiba, peraí, essa emoção não é minha. Peraí, eu acordei bem, essa emoção não é minha, Deus é comigo. Não, peraí, em Cristo há alegria. E você começa a ter firmeza na palavra, não no teu sentimento. Pergunte, né? Por que estou me sentindo dessa forma? E ore até sentir alegria, até a paz vir. Celebre momentos positivos. Isso é muito legal. Porque tem um livro que a gente leu que se chama Happy Intercessor, que é o intercessor feliz. Qual que é a característica de espiritualidade nas igrejas, muitas vezes? É quanto mais o cara tem a cara fechada e mais ele chora na igreja. Né? Então, essa pessoa é espiritual, aquela que se ajoelha e chora e está com cara de triste. Só que tristeza não é fruto do Espírito, alegria é. Certo? Se alguém começar a dar gargalhada aqui, as pessoas vão se escandalizar. Se alguém chorar, não. Já parou para pensar nisso? Que coisa mais contraditória? Então eu dar risada. Vamos fazer um culto de gargalhada. A pessoa vai olhar assim, mas hoje foi um mover de Deus, tinha um monte de gente chorando aqui. Não é uma coisa meio engraçada? Aí sinônimo de espiritualidade é uma cara carrancuda e fechada. E aí o que acontece? Essas pessoas, às vezes, essas que sentem, elas internalizam isso. Não, eu sou da intercessão. Eu sou da intercessão e eu estou sempre triste pelas pessoas, eu sempre estou chorando. Eu sou da intercessão, eu sinto sentindo muita opressão. Nos foi ensinado assim, gente, infelizmente. E não é o que a palavra diz. Então o que acontece? A gente vai ter esses momentos onde vai sentir a opressão, vai sentir momentos de tristeza, vai. Celebre os momentos positivos. Ore até que isso vá embora. Deus, quero orar até que isso mude. E a hora que a paz vem, celebra. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Né? E orar com alegria, a partir da alegria. Alegria. Eu posso dar risada numa reunião de intercessão? Posso. A Bíblia diz em Salmo 2 que Deus ele se ri dos seus inimigos. Você já imaginou Deus dando gargalhada? Só aí talvez já seja um paradigma para você quebrar. Deus ele dá risada. E às vezes a gente não se permite. Ok. Essa era a parte. Então, sentimentos ou impressões na Bíblia. Então, Paulo, ele tem uma impressão, ele acha, né, sobre a viagem que o navio vai naufragar. O profeta, ele sente dores de parto. Isaías, ele fica confuso e sente medo. E são sinais de como Deus está falando com essas pessoas. E, então, agora que a Gisá pode vir, ela vai falar. A Gisá tem muitos testemunhos nessa área que eu não tenho. Mas eu não vou me estender. Eu chamei a Lígia aqui para ela contar para vocês a experiência. Depois que ela aprendeu sobre as personalidades proféticas, ela começou a testar e começou a identificar. Eu queria que ela contasse que quanto mais gente conta, mais a gente se identifica, né? Oi, bom dia. Na verdade, eu vou contar algo que foi antes, né? Mas depois de eu ter feito o curso, eu comecei a identificar qual que realmente era a minha, né? Para onde eu tendia mais e tal. E eu sempre fui muito estressada, assim, muito sincera, né? Porque eu chegava nos lugares, então, aqui está ruim, eu vou embora. Tipo, que não quero ficar aqui. E eu tinha muita dificuldade com isso. Mas, quando a Gisá falou que era para eu vir aqui, perguntei para Deus qual das experiências era para eu contar para vocês. E Deus me trouxe à memória duas coisas que foram muito relevantes na minha vida, né? Logo que eu me formei, eu abri uma empresa, abri uma agência de viagem com mais 2 sócias.
E, na época, eu estava passando por um período muito turbulento espiritual. Estava um tanto afastada, enfim. Mas Deus nunca deixou de falar comigo. E, num daqueles momentos, um pouco antes de formalizar a empresa, né, eu ouvi Deus falando assim, uma das sócias falou uma coisa lá e eu ouvi claramente assim, se ela não vai perder, você vai, saia. E eu pensei, só estou ficando doida, né? Eu nem estou até afastada, Deus não está falando comigo, né? E não ouvi Deus. Resultado, fiz a empresa. 6 meses depois, estava uma depressão profunda por ter perdido um monte de dinheiro, que não era nem meu, era do meu pai. Mas Deus é tão bom que eu ouvia de novo aquilo. Falei, Deus, por que eu não te ouvi? Falou para mim, assim, sabe? Só faltou gritar. Aí, Deus restaurou tudo, né? Porque Deus é bom. Agora faz 4 anos, 5 anos, né? Mais ou menos. Também a outra experiência que eu ouvi claramente Deus falando comigo, muito forte, foi quando eu fiquei grávida da minha segunda filha. Eu tive uma gravidez muito complicada, uma gravidez de risco, não dá tempo de eu contar todo o testemunho aqui, mas lá no começo da gravidez, Deus usou uma pessoa e trouxe uma profecia para mim, dizendo que eu não me preocupasse, que a minha filha nasceria perfeita. Eu sabia, eu sentia que minha filha nasceria perfeita, que eu não morreria como as pessoas, minha família achava, e ficava todo mundo com medo. Eu tinha certeza, eu sabia disso, mas a dúvida foi entrando em mim. Quando minha filha nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi olhar nos olhos dela, porque o prognóstico dela é que ela pudesse ter síndrome de Down e síndrome de Edwards. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar nos olhos, para ver se ela não tinha os olhinhos puxados, né, aquela característica de Down. E quando ele tirou ela da minha barriga, né, a médica tirou, e eu olhei para ela, eu ouvi Deus. Lígia, eu te falei que ela nasceria perfeita. E naquele momento, eu senti uma vergonha de Deus tão profunda, sabe, uma alegria, mas uma vergonha, sabe, e falar, ai, Deus, de novo você falou comigo. E eu não dei tanto valor, né? Então, hoje, assim, desde as coisas grandes até as menores, né? Aí, depois disso, eu conheci a Gisaio Conrad, a gente fez todos os cursos e tal. E agora eu consigo identificar melhor e consigo, hoje, entender e passear entre o knower, fear, seer, entendendo que Deus fala com a gente de maneiras diferentes, em tempos diferentes da nossa vida. Acho que é isso. Obrigado. Gisá, venha falar mais sobre o filler. Essa é uma das coisas que eu acho que o corpo de Cristo, em geral, eu olho assim para a minha experiência, né, na verdade, que a parte dos que sentem realmente é algo que a gente pode explorar e ganhar saúde nisso, né, ser um ambiente saudável para isso. A Lígia é da Igreja Presbiteriana, é uma das mulheres que fazem parte do grupo Voe Borboleta, então sempre estão comigo, tá? Eu sempre gosto de chamar para que vocês possam se identificar. Como ela falou, a gente pode transitar de uma para outra, né? Mas para mim o filler é o mais forte mesmo. Um dos exemplos que eu quero contar para vocês foi que eu tinha aprendido isso, comecei a testar, na época a gente estava nos Estados Unidos, e realmente eu senti que quando encostava nas pessoas, eu sentia o coração de Deus sobre as pessoas, o que Deus estava falando sobre elas. Eu sentia as emoções delas, às vezes, as coisas que estavam indo contra elas, às vezes, e eu não sabia o que fazer, e às vezes eu confundia comigo. Achava que eu estava triste, achava que eu estava depressiva, e na verdade era a pessoa que eu ia falar naquele dia. E eu comecei a testar isso. E o Conrad falou, né, a importância de você saber quem Deus é e quem você é. Porque se eu sei que a Gisá, ela é animada, cheia de esperança, toda empolgada, quando ela está sem esperança, triste e depressiva, é que tem alguma coisa no ar. Não sou eu estou sentindo algo. E eu fui cortar o cabelo quando eu vim para o Brasil, a gente estava renovando o visto, e eu estava aprendendo essas coisas. E lá eu estava fluindo nisso. Era um ambiente livre, eu tinha liberdade para testar, e se tivesse errado, o pessoal celebrava, uau, você está tentando. Então eu tinha essa liberdade de testar os meus sentimentos. Eu estou sentindo isso, tem a ver? Uau, eu passei isso ontem. E aí eu comecei a pegar confiança por esse teste. E cheguei aqui no Brasil, e eu lembro que eu desembarquei aqui e falei, o Espírito Santo é o mesmo lá nos Estados Unidos e aqui. E eu sou a mesma lá e aqui. E o que está fluindo lá vai fluir aqui.
né? Não interessa. E eu vim com esse propósito de também testar aqui. Eu fui cortar o meu cabelo, e no que eu fui cortar o cabelo, eu estava nessa época aí, voltando de férias com a família, então estava com toda a família, aquela alegria, né, cheio de gente na casa dos meus pais. E quando eu sentei na cadeira da cabeleireira, ela pegou no meu cabelo, eu comecei a me sentir sozinha, uma depressão, assim, uma tristeza. Eu falei, estou sozinha, e estava eu, ela, um monte de gente no salão e a minha filha. Então, eu obviamente não estava sozinha. Falei, mas por que eu estou sentindo sozinha? E daí ela começou a cortar meu cabelo, veio na minha cabeça, 1958. Eu falei, 58? Eu tentava pensar outro número, 10, 15, vinha, 58. Eu falei, mas que estranho. E eu comecei cada vez me sentir mais triste, mais assim, né? E aí eu falei, bom, eu vou arriscar. Então, veja, foi algo que eu senti e foi um pouco do nowhere, de vir uma informação na cabeça. Não sei porque eu sei, mas eu sei esse número, não sei explicar de onde veio, né? E é esse número, e eu não paro de ter esse número na cabeça. A hora que ela acabou de cortar o meu cabelo, a gente estava saindo, ela foi me levar até a escada, e eu perguntei para ela, desculpa perguntar, mas aconteceu alguma coisa na tua vida no ano de 1958? A senhora me olhou, o olhinho dela encheu de lágrima, e ela disse, sim. Em 1958, ninguém me falou nada, eu era uma criança, ninguém me avisou, me tiraram da casa da minha mãe e levaram morar em outra cidade, na casa dos meus avós. Eu não entendi nada. Aí eu olhei para ela e disse o que eu senti quando ela pegou no meu cabelo. E a senhora se sentiu sozinha? E ela, sim, muito sozinha, abandonada. E eu falei, e a senhora hoje pode estar em volta, com um monte de pessoas em volta de você, e continua se sentindo sozinha? Eu estou narrando o que eu senti na cadeira, certo? E ela, sim, eu me sinto sempre sozinha. Eu falei, bom, então hoje Deus está te dizendo que você não está sozinha. Você não estava sozinha quando você foi para a casa dos seus avós. Ele estava com você o tempo todo. Ele me trouxe aqui hoje, fez eu sentir o que você está sentindo, para dizer que Ele está com a senhora. E Ele vai continuar com a senhora, e que a senhora não está sozinha. E uma verdade foi restaurada na vida dela. E agora ela pode estar sozinha ou não sozinha no físico, e ela sabe que ela não está sozinha. Isso muda tudo. Isso muda muita coisa na vida da pessoa. Então foi algo que eu senti, né? E uma outra experiência muito legal foi que fui numa igreja e tinha uma mulher que ela era prostituta, né, naquela igreja, era a primeira vez que ela estava na igreja evangélica, e a pastora no final foi orar por ela pediu oração, e a pastora fez sinal para mim, e eu fui junto orar. Eu achei que ela era uma amiga da pastora, né? E na verdade, eu perguntei o que ela fazia de trabalho. Eu já estava pronta com a resposta, puxa, que legal, né? E quando ela falou assim, então ela é uma mulher de programa, ela é prostituta, eu mudei a resposta, né? Falei, nossa, que interessante. Porque eu ia falar, dentista, sei lá, alguma coisa, que legal, né? Que interessante. Daí eu olhei para a pastora e fiquei assustada, porque eu achei que ela era amiga da pastora, só que ela estava com a roupa do trabalho dela. Ela estava com a roupa, ela veio como ela estava. Eu falei, meu Deus, Deus troca o nosso olhar, né? Ele dá olho de misericórdia para a gente mesmo. A gente nem enxerga a pessoa como ela está vestida, com olhos mais acusando. E eu realmente não vi. Eu achei que ela era amiga da pastora. Depois a pastora falou, poxa, mas... Eu falei, não é esse sentido. É que eu estava vendo ela no espiritual ali, sem barreiras. Eu estava vendo ela como Cristo vê. E na verdade eu cheguei, vamos orar, tá? Vamos orar por essa mulher. Quando eu pus a mão no coração dela, eu não tinha ideia do que eu ia orar, né? Eu até nunca orei com uma pessoa assim. Tinha um monte de preconceito, achando que Deus nem ia falar com uma pessoa assim. E na verdade, quando eu encostei a mão no coração dela, eu comecei a sentir o que Deus via do coração daquela mulher, e comecei a falar, o teu coração é lindo. E eu pensava, meu Deus, que lindo nada, o que eu estou falando? O teu coração é isso, o teu coração é aquilo. E comecei a falar do coração dela, a mulher começou a chorar. Na minha mente eu falo, meu Deus, agora pirei, o que eu estou falando? A mulher vai falar que não é ela que eu estou orando, eu estou falando de outra pessoa, né? E o Espírito Santo, sim, você está olhando outra pessoa, você está olhando quem ela é de verdade, não o que o mundo fez ela ser. Não a situação em que ela está. Você está vendo e falando quem ela é. E eu, com a minha voz, estava trazendo a existência e a identidade daquela mulher novamente. E aí, uma hora, ela travou, e quando ela travou, entrou uma outra personalidade profética. Eu pedi para ela renunciar a algumas coisas, e eu vi uma cobra. Na hora que eu vi a cobra, eu falei, cadê a cobra? Eu nem perguntei onde está a cobra, né? Eu sou mais um pouquinho mais direta que o Conrad. Cadê a cobra? E ela disse, está no meu armário. E eu falei, como assim?
Então, essa cobra, ela ganhou num terreiro, quando ela foi entregue ao espírito de Pombagira. E esse é o símbolo, ela teria que levar esse símbolo por onde ela fosse. E ela levava essa cobra com ela e colava nos armários onde ela estava, hotéis ou lugares que ela estava. Eu falei, bom, agora é o fim. Se Deus revelou, se Deus me mostrou, é o fim dessa cobra na tua vida hoje. Vamos quebrar e vamos renunciar. E ela, com a boca dela, renunciou. Ela quebrou aquilo e ela teve uma experiência com o Espírito Santo maravilhosa naquele lugar. Ela foi liberta, né? E aí, no final, ela me falou algo que mexeu muito comigo. Ela falou assim, sabe o que aconteceu hoje? Daí eu falei, o quê? Ela, nem sabia que tinha essas coisas na igreja evangélica. Eu senti já coisas em vários outros lugares, mas eu nunca senti algo tão bom como eu senti aqui. Claro, ela nunca tinha experimentado Cristo. Mas olha o que ela me falou. Gisá, quando eu estava vindo para cá, no caminho, eu decidi, porque uma pessoa me deu um panfleto da igreja. E eu disse, eu vou na igreja evangélica hoje. E ela estava vindo, ela tinha decidido, pararam 2 homens para oferecer o serviço para ela, né? Querendo contratar os serviços dela. E era um valor que foi muito atrativo, iria pagar alguns dias para ela, né? De hotel. E aí ela olhou para ele, para os dois e disse, não, eu não vou, porque hoje eu vou numa igreja evangélica. Eles riram da cara dela, você, quá, né? Riram da cara dela. E ela seguiu, eu vou na igreja evangélica, né? Com o panfletinho na mão. E ela foi, e perto da igreja, um policial parou. E disse para ela, ei, eu preciso falar com você. E ela disse, o que foi? E ele disse assim, eu quero te levar hoje num centro espírita, porque eu sinto que hoje Deus vai revelar a sua identidade das vidas passadas. E ela disse, não, hoje eu vou na igreja evangélica. E ela foi na igreja evangélica, e o que essa filler maluca fala? A real identidade dela nesta vida, a única e real identidade que ela tem, foi revelada naquele lugar. Veja que várias coisas tentaram impedir e tirar o foco. Mas ali estava a presença do Espírito Santo. E alguém que aprendeu a lidar com os sentimentos, porque eu podia achar que eu estava louca, e eu não vou falar sobre isso aqui, o que ela vai pensar se eu falar isso? E na verdade, naquele dia, foi restaurado a identidade dela, quem ela é na essência, ela não era aquela situação. Então o filler, ele tem as suas vantagens, claro, como o Conrad diz, às vezes a gente balança, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? E a minha primeira experiência de pregar no lugar, Gisá, você vai pregar, levar a palavra, nunca tinha feito isso dessa forma, fui, né? A semana antes, eu senti tudo o que aquelas mulheres estavam sentindo. Mas era em mim. Eu ia pôr uma roupa, e eu não ligo muito para roupa. Eu fui pôr roupa e não me sentia bem. Falei, essa roupa não dá. Eu falava para ele, nada dá em mim. Ele falou, o que é? O que deu? Daí começou a chover, eu falei, amor, eu não vou, tá chovendo. Dele, desde quando você tem medo de chuva? Eu falei, é verdade, né? Então eu preciso de um knower, dizendo para mim quem eu sou, né? Que eu não sou o que eu estou sentindo. Não sou quem eu estou sentindo. Eu não sou as experiências que eu passo e eu não sou o que eu estou sentindo. E meu Deus não é as experiências que eu passo e nem os meus sentimentos. Ele é muito mais que isso. E é muito bom ter um knower para te colocar no lugar de novo. E eu lembro que eu ouvi acusações essa semana no meu ouvido sobre quem eu era, coisas tão ruins. E eu fui pregar no lugar. E aí eu já vou transitar para a próxima personalidade profética, que é quem escuta. Então, nessa semana, enfrentei essas coisas, fui pregar, mesmo não querendo, com medo da chuva, fui no lugar, achando que minha roupa estava toda errada, e comecei a falar. No que eu começo a falar, gente, naquela igreja, eu escuto. Comecei a escutar o contrário. Para de falar isso, ninguém está entendendo. Olha aí a cara delas. Não está entendendo nada. E realmente era umas caras meio assim. Não estava entendendo nada. E aí, eu falando, e ninguém me reagia, parecia todo mundo congelado, e eu ouvia... Você está falando cada besteira, não tem nada a ver com o que elas estão passando. Isso que você tem não faz nada de diferença para a vida delas, eram mulheres, né? Para de falar. E enquanto eu falava, gente, Deus é tão querido que ele capacita a gente até na nossa área de trabalho, né? Eu fui treinada na TV Globo para falar uma coisa ao vivo aqui para vocês, ouvindo o ponto, o diretor falando outra. Então, eu tenho essa capacidade de ouvir alguém falando uma história aqui e contar outra. Eu fui treinada para isso. Eu treinava com fone de ouvido, ouvir uma coisa e falar outra. Então, eu estava ouvindo uma coisa e falando outra, com cara de paisagem, mas eu estava ouvindo tudo contra. Tá? E eu ouvindo aqui, de repente, no final, eu parei e comecei a falar o que eu tinha ouvido. Falei, então agora feche seus olhos. Se você está sentindo isso, passando por isso, está sentindo isso, sentindo a questão da roupa, sentindo isso. Comecei a citar até o medo da chuva. Citei as coisas que eu estava ouvindo aqui, que eram contrárias. Começou uma a levantar a mão. Eu estava narrando o que elas estavam passando. Eu estava sentindo durante a semana e estava ouvindo. E o que eu aprendi? Que eu não obedeço à voz da acusação.
Eu não obedeço à voz da dúvida, da intimidação, à voz negativa que diz para me calar, que o que eu estou falando não está fazendo diferença. Eu não vou por isso. Eu vou pela verdade. Ele me chamou para falar, ele me capacitou e eu fui chamada, eu vou falar nesse lugar. Mesmo que eu não esteja me sentindo capaz ou capacitada ou a fim de falar, né, eu vou falar. Então isso para o filler é muito poderoso, e você ir contra os seus sentimentos. Você vai por quem você sabe na tua identidade, você sabe quem Deus é e você age, isso é poderoso, né? Os meus sentimentos não me dominam mais, eu reino sobre os meus sentimentos. E eu uso os sentimentos como uma ferramenta poderosa no reino, né? E esse ouvir para mim é muito claro, eu ouço muito. Então eu estou orando por alguém, eu ouço palavras. Né? Eu ouço um sussurro, eu não ouço audível, e às vezes eu tenho a impressão que eu ouvi alguma coisa. Então, quando eu estou orando por vocês, o que acontece? Eu e o Conrad fomos orar a primeira vez por um grupo que chamou a gente, foi uma das primeiras vezes que a gente voltou dos Estados Unidos. O grupo falou, vocês estão cheios de coisa lá, vamos orar por nós. A gente, como assim, né? A gente não orava assim, né? Mas vamos orar por nós. Aí a gente foi orando um por um, mas eu metralhava, colocava a mão na pessoa, não parava mais, e vinha coisa, e ele com aquela cara, da onde que ela está tirando tudo isso? Eu estava simplesmente repetindo o que eu estava ouvindo, né? E falando. Enquanto isso, ele estava tendo as visões. Depois que eu terminava, ele começou a falar as visões, eram coisas profundas, certeiras, e aí a gente chegava no coração da pessoa e estabelecia o que Deus queria fazer na vida da pessoa, né? E a gente começou a perceber que existia poder nessa diferença, né? Que existia poder na união e no celebrar e dar espaço um para o outro, e a gente percebe que a gente se completa, né? E eu vou deixar ele falar o here. Você fala? Você fala o here. Ele vai falar das características de quem ouve.